A derrota colorada para o Atlético Paranaense em Curitiba tem as suas repercussões. O técnico Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, elogiou e se disse orgulhoso pelo desempenho da equipe e defendeu o atacante Rafael Borré, que desperdiçou oportunidades que poderiam ter tornado a derrota em uma vitória na Arena da Baixada. Cudê disse que o colombiano está fazendo tudo certo e que os gols vão começar a acontecer. O técnico argentino também reclamou do gramado sintético e do fato de mais uma possível grave lesão ter acontecido, desta vez, na grama sintética da Liga Arena em Curitiba. Aliás, ele não foi nada otimista a respeito das situações de departamento médico do clube e da recuperação daqueles jogadores que foram desfalques ao longo dos últimos jogos. Mas a pior notícia e preocupação está em cima de Wanderson. O atacante será examinado ao chegar em Porto Alegre, mas tem suspeita de uma fratura que pode o tirar por meses da equipe colorada. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 21 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E, obviamente, a gente começa falando sobre o mais importante, o jogo. O Inter perdeu por 1-0 na Liga Arena para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A primeira derrota colorada nesta competição. Em um jogo onde o Inter não mereceu perder. Pelo que criou, pelo que jogou, pelo que marcou o adversário, mas em um lance ocasional, um chute que foi acertado pelo Canóbio, atacante do Atlético Paranaense, o placar final ficou em 1-0, com algumas oportunidades desperdiçadas pelo Internacional, em especial uma claríssima de Rafael Borré, que sem goleiro perdeu uma grande chance. Tudo sobre o jogo tá nesse vídeo aqui, um relato meu sobre a partida, quem jogou bem, quem jogou mal, o que o Inter fez de bom, o que o Inter fez de ruim. É só clicar aqui pra assistir, tá? Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado e aquilo que o técnico Eduardo Cudê falou em sua entrevista coletiva. Ele elogiou a atuação do time e disse que estava muito orgulhoso da maneira como o Inter atuou, com desfalques, em um gramado sintético onde se precisa mudar o plano e a maneira de se jogar, e mesmo assim o Inter construiu 20 finalizações contra o Atlético Paranaense. E Cudê foi claro, faltou a bola entrar, porque o Inter fez um grande jogo no entendimento do técnico colorado e merecia ter saído com uma sorte melhor, inclusive em relação ao empate. O Cudê disse, se a gente tivesse empatado a partida, eu ainda estaria lamentando, porque não era um jogo para o Inter empatar devido ao nível de atuação, mas o Inter sai de mãos vazias com uma derrota para a equipe do Atlético Paranaense. Ele falou também a respeito do gramado. E o Cudê deu uma declaração bastante impactante sobre o episódio do Wanderson, que a gente vai aprofundar na sequência. O Wanderson teve uma lesão no tornozelo, no pé, no primeiro tempo do jogo. O pé dele prendeu no gramado, ele acabou virando o tornozelo. E o Cudê disse, eu ainda não tive a sorte de vir jogar em um gramado sintético e não perder um jogador por lesão. E aí ele diz que o jogo ele muda bastante por conta do kick da bola, por conta das pernas dos jogadores, que os atletas vão ter agora um dia a mais de recuperação só pelo fato de terem jogado em um gramado sintético e que tudo isso em função do aspecto do gramado do Atlético Paranaense. Fez muitas reclamações ao gramado. O técnico Eduardo Cudê não colocou nisto o motivo da derrota, mas lembrou e falou bastante sobre as dificuldades que o Inter teve em relação a esse piso diferente. Cudê também falou sobre Borré. E a fala de Cudê sobre o Borré diz o seguinte, acho que Borré está fazendo tudo bem. Os atacantes são assim. A bola, em algum momento, começa a entrar, mas ele também gera muitas situações para nós. E o Cudê, ao falar sobre o Borré, diz, o Borré está fazendo tudo certo. Só falta a bola entrar. Ele rasgou elogios à maneira como o Borré prende a bola na frente, como ele se movimenta no campo de ataque, como ele ajuda os companheiros, servindo os companheiros e construindo chances de gol. O Cudê rasgou elogios a Rafael Borré. E aí ele foi perguntado sobre o que fazer com um time que cria, mas não consegue fazer gol. O que fazer com um atacante que está numa crise técnica, que na frente do gol não consegue fazer já há vários jogos e ainda não debutou marcando um gol com a camisa do Inter. E o Cudê foi claro ao dizer que não sabe, que a única coisa que precisa ser feita é o trabalho
que não tem como ele ensinar o Borré a finalizar, porque o Borré é um atacante de hierarquia, um atacante de seleção, um atacante que veio para definir os jogos e que é só uma questão da bola começar a entrar. E aí ele lembrou do Ener Valencia, que quando chegou no Internacional, muitos diziam também, ele não tá conseguindo fazer gol, a bola não tá entrando, será que ele vai conseguir render? E daqui a pouco ele fez um gol, foi até contra o River Plate, lá em Buenos Aires, e aí desandou. E fez vários gols importantes, e é um dos artilheiros, principal matador do Internacional, mesmo que desperdice algumas oportunidades, mas o cara que mais faz gols no Internacional é o Ener Valencia, e ele lembrou isso para falar a respeito do Rafael Borré, tá? A fala mais preocupante do Kudê foi quando ele foi perguntado sobre retornos dos jogadores que estão no departamento médico. E aí o Kudê fez uma lista só de notícia trágica. Vamos lá. Segundo o Kudê, o Alário tem uma fissura na costela, um diagnóstico que a gente não tinha informação. A gente sabia que o Alário seria preservado em função do joelho, mas no treino de ontem, o Alário teve uma fissura na costela e por isso ficou de fora da partida. Não se sabe se terá condições de jogar na quinta contra o Delfim, provavelmente não. O Ener Valencia está com uma bota no pé, uma bota ortopédica, para curar a lesão que ele tem no peito do pé. Não deve jogar na quinta-feira. Está sendo preparado para voltar no domingo, tá? Informação de bastidor, mas o Kudê trouxe um ar bem pessimista a respeito dele. Não existe previsão ainda para Arangues, ou seja, na quinta-feira ele não deve jogar. E temos mais ou menos a previsão do Alan Patrick. Se tudo der certo em uma lesão muscular, ele pode estar no jogo de domingo, mas dificilmente, porque na quinta-feira ele com certeza não vai estar. Então, olha a quantidade de notícias ruins. Alário é problema, Valência ainda é problema, Arangues ainda é problema, Alan Patrick ainda é problema, e tem agora o Wanderson, que a gente vai falar na sequência, pode desfalcar por mais um tempo. Então são muitas notícias preocupantes que foram trazidas do departamento médico pelo técnico Eduardo Kudê, pensando no planejamento para Delfim quinta-feira e no domingo Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio. Aliás, ele falou sobre a diferença, né, e o curto prazo de preparação. O Inter joga na quinta contra o Delfim, chega sexta-feira de tarde em Porto Alegre, domingo à noite tem que estar em campo contra o Atlético Goianiense. Sobre Wanderson, a informação de bastidor de quem está lá em Curitiba aponta que o Wanderson tem uma suspeita de fratura no pé e uma suspeita de uma lesão ligamentar no tornozelo. Se isto se confirmar, se este diagnóstico ele for confirmado, o Wanderson deve parar por alguns meses. E obviamente que isto tudo será confirmado em exames que serão realizados nesta segunda-feira em Porto Alegre, com a delegação já voltando. Mas é uma péssima notícia. E obviamente que todo mundo já sabe dessa suspeita de fratura, o próprio Wanderson, vestiário do Internacional, o tom do cu dele não era otimista. E o Bruno Henrique falou sobre isso na zona mista, tá? Ele foi perguntado sobre como que estava o ambiente do Wanderson, o que se falou no vestiário a respeito disso. Ele disse: o Wanderson está bem triste. Ele sabe do risco que é jogar num gramado sintético. Às vezes acontece, infelizmente. A gente a todo momento está sujeito a ter uma lesão séria. Ele provavelmente vai fazer um exame amanhã para confirmar se teve ou não uma lesão, porque a gente não sabe ainda. Mas ele está bem triste. Nós estamos do lado dele para que ele volte o mais rápido possível. O prognóstico, a previsão para Wanderson não é otimista neste momento. Isso tudo vai ser confirmado na segunda-feira, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta segunda-feira, onde a gente tem jogos, por exemplo, pela Série A do Campeonato Italiano, Roma e Bolonha. Odds da Roma, 2,36. Empate, 3,14. Bolonha, 3,25. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!